Então passamos para o lado de lá. Esta peça é muito bonita. Passamos os dois. Ai, é sério, temos que passar assim. Desculpa. Me puseste toda a gente a fazer isto. Quem quer? Lindo. Não, e reparem agora como a altura foi medida, não é? Precisamente para deixar o António passar. Exato. É na altura do António. És a bitola, pá! Sou a Vitória. Desculpa lá. E, portanto, eu aqui respeitei bastante o espaço pré-existente da Culturgest. Pois. O único espaço em que eu intervi foi este, em que a arquitetura que está aqui desenhada é um espelho da arquitetura que foi feita lá na galeria. Pois. Ok. Pois porque esta peça precisava mesmo dessa. Precisava desse desenho, deste tipo de luz desta arquitetura aqui, deste lado. este volume, pronto, tudo isto foi desenhado um bocado em função... Mas é caso único aqui na exposição. Caso O resto foi, as O peças resto foram adaptadas. Foram adaptadas ao espaço. Esta é que eu tive que realmente abraçá-la. Pois. Mas é como... Mas com uma resolução fantástica mesmo. Incrível. Mas é o ponto também de comum das vossas exposições, é essa necessidade das peças se reformularem completamente para se adaptarem ao espaço. Exatamente, com o espaço, por acaso eu ia dizer isso, que é engraçado. Essa ideia da porque depois versão elas- da No peça. fundo, no fundo, isto é um positivo que entra aqui no espaço e que, ao mesmo tempo, devolve o espaço ao espectador. Sim. Quer dizer, Exato, o espaço apenas- passa a fazer parte da peça. não é? Claro. Sim, sim. Esta peça é vivida com o próprio espaço. Exato. Mas de facto na tua exposição há mais do que um momento em que isso também aconteceu, não é? Sim, desde a árvore, que é um desenho naquele espaço específico, até ao muro que tu tens que fazer o jogo da entrada e da saída e apercebes-te a peça de várias maneiras diferentes, até os próprios desenhos. Não é? Epá, mas podemos sair daqui Vamos, deste lado, não porque- temos... Podemos, de repente- desculpa lá. Podemos... Até Mas estamos agora a só soar espero que ela não tenha aqui um confundidos. acidente. Olha, esta é, digamos, a única obra que o António pensou, de facto, originalmente para aqui, para esta exposição. E aquela da entrada também. Também. A da entrada tem uma Tem uma pré-história, antecedente, mas Mas diferente. que- é É bastante, uma exterior, uma peça exterior. Esta é interior. mas esta é de facto inédita. Foi pensada e construída aqui. isto é cimento, É, então. pintado. É betão. Pigmentado. É betão e quê? E E a cor tem? Não, é Não. uma chapa de aço. É chapa de aço. Uma chapa de aço de 4 milímetros. Como é que tu seguraste isto tudo? Não seguro. Com linha. Eu Cozeu Sim. com linha. Desculpa, é que isto aqui é brutal. É brutal. É brutal. Não, tu ali percebes onde é que ela está ligada à parede, não é? Vês, Tem não, que não ver, está nada porque ela escondido. segura, ela segura, mas tem. Não tens está, que ter, não está nada tem. escondido. Mas é com tal Mas é delicadeza. assumido, Uma tal não é? delicadeza. Claro. Sim, é muito delicado. Não, mas é isso que eu digo, tiveste que encontrar os pontos todos de equilíbrio para ela se equilibrar e Sim, depois sim, segura sim, na sim, câmara. sim, sim. E é provavelmente a única peça, bem, na exposição é certamente, que tu não consegues ver no seu todo. Pois não. Portanto, é uma coisa que tu tens que descobrir Tens que ir enquanto vendo, tens que ir vendo. deambulas pelo espaço. Não é? Convoca o espaço. Convoca o espaço todo. Completamente. Sabes o que é que me é impressionante nesta peça, António? É que isto parece que. Esta peça parece mesmo que não tem peso. Parece que não pesa. Completamente, É parece uma coisa- folha de papel. É uma folha de papel. Zuca, Por zuca, acaso zuca. tem esta coisa. Coisa que é muito engraçada é que tu tens nos teus desenhos, seja nos que só têm desenho ou os que não têm desenho misturado com fotografia, há uma memória muito forte da colagem. Exatamente. Não é?
da ótica de colagem. A ótica de colagem e o António também. Nos desenhos dele, nesses desenhos construídos, é uma coisa que tem a ver com a lógica construtivista da colagem. E dos planos, não é? Que vai andando. E por muito diferentes que sejam os desenvolvimentos que vocês fazem para um lado e para o outro, no que tu fazes e no que o António faz, há quase uma zona de partilha comum do que fundamenta o vosso trabalho, que é a ideia de colagem, a ideia de factura. Não é? Na verdade, tudo foi feito aqui e tudo será desfeito aqui. Meu Deus, a sério, pois. Mas tu entras aqui dentro e tu não tens essa sensação que estava tudo aqui, que foi chegar aqui, entrar com as coisas e pousá-las. Ela está totalmente lógica. Começou com a primeira. Eu via e ele disse, tu viste essa peça? Eu via, mas está toda a lógica. A lógica está toda aqui. Está lá, depois está camuflada. A ocupação de espaço está assim. E não deu genial. trabalho nenhum. Olha, Não deu trabalho nenhum. esta é a vez em que nós vamos todos. Ai, nós podemos subir. Claro. É impressionante. E agora vou-te fazer outra vez a mesma pergunta. Isto também é concreto, Sim, é botão. também o botão. E foi um botão muito difícil de conseguir, porque eu queria uma cor assim, um azul petróleo, não é? Foi difícil Pois. arranjar. Eles lá no laboratório da Cécil batizaram isto como botão bolota. A sério? Olha, e a cor é integrada na altura que se está a fazer. É. É toda integrada. Eu também tenho algumas relações com a pintura. Sim, muito mais do que Também comecei Sim, um mais bocado... do que parece à partida. You'll just watch you come true. Let the flag below. Eu só acho que eu ia dizer, faz lembrar às vezes aquelas madeiras que se tratavam antigamente com os sabões, não é? Sim, exatamente, das nossas avós. As nossas avós, não é? Avós, Tem uma avós, coisa avós qualquer amarelo. porque isto não tem a ação. Sim. A ação do pincel não existe aqui. Exato. Que era o que acontecia nisso, né? Que tu tinhas o sabão, mas como era tudo lavado, muita água, não sei o que, ficava só a cor integrada na Exato, madeira. exato. E é isto que eu sinto aqui. Quer Não dizer, estou a também- ver aqui um pincel, estás a ver? Não. estou... Não deixou marca. Tens que ir ao cantinho de lá. Vou lá, Isto é vou lá. mesmo feito para não se perceber que tem a velatura, mas que faz toda a diferença. Ai, Eu por tenho isto favor. guardado religiosamente. Mas olha que há aqui uma semelhança muito grande em relação à Couche-Sur. não é? Era, exato, eu ia dizer isso, olha. Esta peça tem que ser verdade, não pode ser falso, não é? Não. Sim. Tem que ser verdade. E a Couche-Sur também. É, senão também não funciona. Visualmente até podia nem se perceber nada. Isto podia estar, ser só aqui uma camada em cima, Exato, não é? exato. Podia ninguém saber, mas não era a mesma Mas coisa. não é a mesma coisa, não, nem Não, pensar. porque é diferente chegar Nas aqui juntas às vezes vê-se areia. e fazer assim. Exato. Exato, e que sentis faz- que está... Faz E às assim. vezes aqui nas juntas vê-se Olha. areia. Pronto, então isto aqui é um escuramento que foi necessário fazer para suportar o peso da peça de areia e madeira que está lá em cima. Tem, digamos, a alcunha de gigantes e pesa cerca de 40 toneladas, portanto houve necessidade de fazer este trabalho no escuramento desta ordem de grandeza para suportar o peso da escultura e não ferir, digamos, a estrutura do edifício, a laje, etc. Portanto, E na Couche-Sur é a mesma coisa, quer dizer, tu podias fingir, É, por Mas isso, não- mas não está, não- não, a não ideia tinha não é sentido. e esta areia Faz sentido. é a areia do Pinhal, do pinhal da onde? dos Pinhais. Dos pinhais, a areia normal. É a areia que se usa para os jardins, que se apanha nos pinhais. Pois. Aliás, tem assim aquelas coisas dos pinheiros. A ver? Há esta relação entre a madeira, que é de pinho, e a areia, não é? Portanto, é uma relação aqui muito convicta. E Exato.
muito bonito. Olhas, É bestial, não é? A exposição. bestial. Portou-se bem o rapaz. Eu já sabia que ele ia portar bem. Aliás, a Vera já uma vez me disse: a exposição de bola também ser espetacular. Não sei o quê. Força. Olha, já uma série de pessoas me perguntaram exatamente porque é que era este azul e eu não sei responder. Este é um azul que foi decidido com o Roca, mas foi porque quem? nós queríamos com o Roca, José que foi Roca. o José Roca, que foi o curador que o fez. Certo. E então nós estávamos em Nova Iorque, no meu estúdio, e chegou um ponto, a Filipa disse, era importante pintar a parede. E depois com o Roca estivemos a pensar qual era a cor que nos faz lembrar museu, mas ao mesmo tempo já não tem nada a ver com museu. Ou seja, então pensamos num azul que fosse este azul chalk, estás a ver, que fosse uma coisa que não tivesse nada a ver com a natureza, no sentido de poder ser os verdes que são usados, não podia ser os beges. Nós tentamos muitas coisas, até que ele se lembrou que tinha que ser um azul chalk mesmo, que fizesse um contraste. E começamos a fazer os testes de cor até chegar a esta cor. Ok. Delfim, tu tinhas explicado no outro dia que vocês fizeram a exposição, conceberam a exposição com uma determinada lógica que vem da frente para trás, não era? Nós sabíamos que esta peça e que os surtos tinham que vir para esta sala e para a outra sala. E, portanto, começámos a pensar de lá para cá. Para cá, exatamente. E depois sabíamos que a primeira peça da exposição era aquela. A que vimos agora. Porque é que porque eu não tenho muita cor também, não é? Eu não tenho peças que tenham este tipo de impacto em termos de cor também. E que funcionava. E era preciso aquela coisa de começar pela linha, aquilo é uma timeline, não é? Exatamente. Começar por essa coisa da linha do tempo. E depois foi sendo construído ao contrário. Mas não o que tem é uma que lógica cronológica. Não, é? olha, esta peça é uma das últimas peças e esta é bem mais antiga. Esta é 2010, esta é 2020, portanto tens 10 anos. Sendo que estes pauzinhos, por exemplo, eu comecei a apanhá-los em 2010. Portanto, esta peça também tem essa mesma ação de tempo, estás a ver? Vou apanhando as coisas, eu não sei muito bem o que é que eu vou fazer com elas, mas vou guardando, vou limpando, vou tratando, vou arrumando e depois... O Delfim dizia outro dia, numa outra visita, que tu és uma respigadora, não é? Exatamente. Sim. Portanto, o teu passeio pelo elemento natural é sempre um passeio que vai desembocar nessa coleção de sensações, mas também de materiais que depois tu incorporas na tua... Sim, agora, por exemplo, lá em Bruxelas, eu como passeei muito durante a altura de confinamento, eu passeava muito na floresta e eles tiveram, não sei, é o tipo de terreno, imensas árvores que caíram e ficam com a área toda da raiz de fora. Só que aquilo é pura e simplesmente argila, então eu recolhi imensa argila diferente, não sei o que é que vou fazer com aquilo. Ok. Mas eu tenho argilas incríveis, com cores incríveis, vamos a ver o que é que, sei lá, daqui a 10 anos provavelmente vai aparecer qualquer coisa daquelas argilas. Eu também, na minha prática, a deriva é que me vai dar informações sobre as texturas, os materiais. Pois, exato. Tem E depois a ver com a deriva, vai ficando na memória e depois... O meu projeto do ZDB, em que andaste a apanhar a pedra lá na... Sim. Essa deriva é que faz com que surjam os trabalhos. É uma atenção, não é? Uma atenção que uma pessoa faz às coisas. Uma atenção completamente diferente da vida do dia-a-dia, não é? É, exatamente, é. Eu fiz primeiro isto tudo em ponto pequenino, com árvorezinhas pequeninas, no estúdio em Berlim. Aliás, tu ainda chegaste a ver o estúdio de Berlim cheio de árvores por todo lado e como é que eu havia de fazer estes encaixes. Mas é apenas um teste, não é? Claro, era testes, mas do funcionamento e da articulação da coisa. Exatamente. Cada desenho no espaço é único. É totalmente diferente, porque tem a ver Depende com... Eu nunca sei, quando me perguntam assim, quanto pesa, quando se diz, sei lá, depende da matéria, da matéria natural que eu tenho acesso, não é? Depende da árvore em si que eu tenho acesso. Porque ela pode ser muito grande, pode ser mais pequena, posso ter que estender mais, posso ter... Pronto, e ela faz um desenho no espaço e eu nunca sei muito bem para onde é que ela vai... Mas sabe, estavas a dizer que ela é muito intuitiva. Sim, ela é intuitiva onde parece que é racional e é racional onde parece que é intuitiva. Porque ela é totalmente racional na maneira como a árvore é cortada, na maneira como os ramos são cortados, que aqui parece
uma coisa muito, olha, corta aqui, corta ali. Não, aquilo obedece a um Exato. método, uma estratégia, um procedimento. E depois, na remontagem, é que ela tem esse lado completamente intuitivo de fazer o desenho, Fazer o desenho no espaço. Exatamente. Mas é curioso que na exposição há quase uma passagem portanto, da linha do tempo, que é constituída por peças que estão independentes e que fazem um conjunto. Depois passas para esta peça vertical que tem um elemento estranho, mas que liga dois elementos naturais, e aqui já mesmo esse momento em que o natural toca ao natural e constrói uma terceira identidade. Uma terceira, exato, é isso que é o enxerto, se tu pensares bem, é mesmo é isso que é o enxerto. O enxerto, tu pegas em duas plantas completamente diferentes, ela dá uma terceira, é uma terceira espécie. Não é? Pois. Mas pronto, é... E esta coisa de ser, é exatamente o contrário da ideia de pureza. Exato. É a ideia de mistura, contaminação, Miscigenação, não é? exatamente. De miscigenação, de híbrido, não é? Exatamente. É isso que é muito, eu acho esta peça poderosíssima. Desde que eu vi a primeira versão, desde que vi os primeiros Os atamentos, as ataduras, que era as lá, ataduras. eu não sabia fazer isto, porque eu não sabia fazer nada de esculturas, tive que aprender tudo de novo. Claro. E eu atava as coisas, pois. mas atava como eu vi como se faziam os enxertos, porque eu de facto sei fazer enxertos. Pois. Porque foi Mas aprender. nesta escala, Mas esta escala não é a naturalmente mesma não ia coisa. dar. Eu este aqui acho que sempre uma pessoa tem que parar aqui à entrada, não é? Exato. Ela foi feita para se parar aqui à entrada. Ela foi feita mesmo para ser assim, para ser um papel. Não? Para ser um papel. Diria-se. É aquele efeito do zigue-zague, da tua peça. Aqui foi uma boa parte do pensamento da Gabriela, foi estar aqui no espaço a perceber até onde é que ela conseguia ir de maneira a que quem entrasse tivesse um retângulo, portanto tivesse uma coisa bidimensional. leitura, Tu não vês Exatamente, se- não vês. se isto- E vais-te Exatamente, aproximando e se tem continuas a volume não ou ver, não. a não ver, a não ver, só quando chegas aqui ao pé é que percebes que é um volume, não é? Exato. Só é importante dizer lá para casa que o António encontrou esta terra e usou-a porque, na verdade, estava a fazer esta Estava a peça fazer. para ti. Para mim, exato. Eu estava a fazer esta peça para mim. Dá-se o caso de ter sido o António que Exatamente. construiu a peça Não, da Gabriela. procurei a terra. Pronto, procuraste a terra e trouxeste. Depois também esta coisa da inclinação. Procurei não a sei terra quê, e ainda tudo tive isso. que arranjar umas árvores. Depois foi tiveste que arranjar as árvores que Não chegava. Estamos ao mesmo. Esta peça foi feita, Esta foi feita para aqui. propositadamente para esta exposição e para esta sala. E este para esta sítio. sala, sim. Para esta exposição e para esta sala. E ela, de alguma maneira, é uma espécie de continuação da peça da árvore, não é? Só que tem esta coisa de se relacionar com uma figura da história da escultura e da arquitetura, que é a coluna, não é? É uma coluna. Certo. É coluna. E, portanto, se calhar até é mais irónica do que a da árvore, não é? Porque tem esta coisa de ir buscar um arquétipo arquitetónico. mas depois tem as memórias toda a semana, porque nós escolhemos esta de maneira a ela ter estas coisas todas. Claro. E viramos de forma a ela ter essas memórias. Chama-se Costaneira. Diz? Costaneira. Costaneira, é esse que chama, sabia? E depois eu nesta sala há uma coisa que gosto muito, que é a relação entre esta peça e a cunha. A cunha. Sim. Claro. Quanto mais vejo, mais gosto. Não é? Aquilo é uma cunha passada a porcelana. É madeira, é uma cunha de madeira Uma cunha de passada madeira a passada a porcelana. porcelana. Não queres E aquela- explicar, não queres explicar, Gabriela? A cunha? Ela, de facto, é a que segurou esta árvore. Portanto, isto é um copper beech que existe muito nos Estados Unidos, mas que é uma árvore que não existe em estado natural. Ela é uma cultivar, ela é feita em laboratório. E no século XVIII e XIX era como ter uma árvore destas, era como ter um Rolls Royce hoje em dia. Portanto, tinhas que mandar fazer em Inglaterra, depois tinha que vir nos barquinhos, em mudrinhas e não sei o quê. E portanto, o Hudson River, tu tens muitas árvores destas nas grandes propriedades.
E eu, quando cheguei a este sítio, foi um sítio onde eu fiz uma residência durante o inverno. Eu tinha estado em 2010 nesse jardim, fotografei as árvores. E depois, quando cheguei no inverno de 2011, eles estavam a cortar uma das árvores. E então eu fui assistir portanto, cortar um gigante destes num jardim público é totalmente diferente de cortares em baixo e deitar assim, não tem nada a ver. Portanto, eles têm que cortar com muito cuidado, demorou uma semana. E quando eles estavam a cortar, portanto, já tinham tirado todos os ramos, eles fazem escalada pela árvore para tirar os ramos todos, devagarinho, para não danificar o relevado, e quando já tinham a árvore toda e já tinham feito aquele V para a árvore cair, portanto, para o tronco principal cair, aquilo não caía. E os senhores falavam espanhol, eles eram latinos. E eu perguntei-lhes, porquê a árvore não cai? Eles diziam, porque falta a cunha de equilíbrio. E corta-me um pedacito de madeira, põe um pedacinho para a madeira e a árvore, popa. Mas assim, isto é gigante, isto não se está a falar de uma coisita, não é? Estou a falar, e quando tu tens aquela presença, eu olho para esta coisa e digo assim, por favor, isto aqui vou ter que fazer qualquer coisa com isto. Então, pronto, acabei para o estúdio, ficou no estúdio imenso tempo, ela secou, não sei o quê, depois decidi trabalhar com a Teresa, que fez as outras cerâmicas também, as porcelanas, e ela é que encontrou um sistema de fazer isto que é oco, portanto a peça é toda oca, portanto o que eu gostei desta passagem daquilo que é madeira para aquilo que é uma porcelana, é que ela consegue as superfícies, né? Tu olhas e vês o corte tu vês o corte da lâmina, não é? De cortar a madeira, não sei o quê, mas ela, de facto, quando pegas nela, ela é totalmente oca. E, portanto, estas relações para mim eram todas foram importantes. Mas, portanto, esta é a cunha de equilíbrio, daquela árvore. É, por isso é que elas estão aqui no mesmo sítio, não é? No fundo. Temos que ir para a escultura, e foi aí que eu fui para o arco, para a escultura. Ok. E depois, como escultor, o que mais me fascinou sempre, a minha pesquisa foi um acaso, mas como eu não sou a mesma pessoa, quer dizer, tenho aquela dimensão do construtor, Exato. Não há clivagem entre o artista e o construtor, a coisa que mais me interessou foi fazer peças que fossem feitas no sítio, que não entrassem no sítio, fossem feitas no sítio. E tivessem que Porque já tinhas um conhecimento de trás do teu trabalho. Tinham que ser desmanchadas para sair do sítio. Pois. E desaparecerem, pronto, pura e simplesmente. Ficar a memória. É. E foi isso que me fascinou no trabalho de escultura. A minha questão foi tentar do efêmero atingir os também limites da arquitetura, criar uma forma... Sempre como a arquitetura como molde das minhas peças. A arquitetura é o molde das minhas peças. Que é o vazio. E a arquitetura influencia-me tanto na escala, como no tipo de materiais. Claro. As texturas No teu caso já não é bem assim. Não é bem assim, não. A arquitetura entra num segundo plano. Eu penso as peças e depois elas, quer dizer, depende das peças. Há umas que aparecem no estúdio, há umas que aparecem no exterior e eu transporto para o estúdio. Há outras que eu adapto. O espaço é extremamente importante, não é? Quando eu vejo o espaço, ele é que decide, não é? Mas como eu também gosto muito de ler e ver coisas sobre os lugares, por exemplo, todo o trabalho, quando eu trabalho muito no exterior, eu começo por ler desde história até ouvir coisas que diz, gosto muito de escutar o que é que dizem os jardineiros, o que é que dizem a senhora que está no a vender os bilhetes, não sei onde, porque aquilo tudo faz parte da construção depois de toda aquilo que vai ser uma peça.